A paz do Senhor Jesus. Uma reflexão para a gente pensar um pouco. Por que tanta gente desviada? Eu não estou tratando aqui daquelas pessoas que se denominam como desigrejadas, ou seja, os sem igreja. Não estou falando nesse sentido. As pessoas que se consideram cristãs, evangélicas, mas que entendem que não precisam de uma igreja, não precisa de um templo, não precisa de um lugar para reunião. A questão aqui essa questão do desigrejado também é uma questão crítica e preocupante. E como é preocupante, no entanto, fica para um outro vídeo. A questão é o seguinte: aquelas pessoas que quando a gente sai na atualidade para evangelizar, o que mais a gente encontra são pessoas dizendo: eu fui batizado em tal igreja, fui obreiro, fui membro, fui músico e fui até pastor. Sempre há uma possibilidade de um cristão, por causas diversas, acabar se afastando do evangelho. Claro que nenhuma delas justificam o afastamento, o abandono da fé, não querer mais seguir a Cristo. Veja que eu não estou dizendo parar de congregar em si. Claro que alguém firme em Cristo consequentemente vai congregar. Estou falando dos declaradamente desviados de Cristo. Aqueles que falam: não sou mais cristão, não sou mais evangélico, voltei para a vida que eu tinha antes, né? Sendo assim mais claro. E a incidência disso cresce assustadoramente. Enfim, tem vários motivos. Sabemos que o diabo investe duramente, de forma terrível, nesses últimos dias, pois sabendo ele que o fim dele também está se aproximando, então ele está investindo terrivelmente para levar as pessoas, principalmente os incautos, os fracos, os desinformados, os desinteressados, descompromissados, os sem raízes, aqueles que gostam muito do dinheiro e se embaraçam com isso, aqueles que não aguentam perseguição e logo desiste. Então ele investe porque sabe que vai encontrar a ovelha entre o rebanho que está vulnerável, que está distraída, que está longe do curral, está longe do pastor. E ele começa a criar meios como iscas para atrair para fora da proteção do seu pastor, que é Jesus Cristo. Então, ele investe grandemente. E como é que isso muitas vezes acontece? Por que essa investida que sempre existiu, e no sentido proporcional, o desvio hoje é maior do que antes? O diabo não investia antes? Sim. Só que ele encontrava muitas barreiras. As pessoas, como diz Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. As pessoas, elas resistiam. Quem tem um pouco mais de tempo servindo a Deus, sabe muito bem. Sempre teve pessoas se afastando, se apostatando, sempre teve, mas numa proporção menor. Hoje, isso se tornou algo corriqueiro se encontrar gente que abandonou a fé. Mas boa parte dessas pessoas, antes de abandonarem a fé, tenta rastrear, conversando com ela, o tipo de vida que ela estava vivendo antes de se afastar. O que é que levava elas a ir à igreja? Estou falando pessoas firmes na fé, em tese, naquilo que se era visto com os olhos,
a olho nu. Na essência, se a pessoa era convertida de verdade, eu não sei. Se eu sei que antigamente as pessoas tinham uma resistência bem maior quanto a essa questão de perseguição, de afronta, de zombaria. Elas resistiam, sujeitavam a Deus, resistiam ao diabo e morria firme em Cristo. A boa parte das pessoas hoje que estão supostamente firmes já passaram um período de desvio. Pode conversar com uma boa parte das nossas pessoas hoje que estão firmes, já teve um período que elas pararam de congregar, voltaram para os seus vícios e retornaram. Algumas delas já estão repetindo isso, já faz tempo repetindo essa questão, vai para o mundo e volta, não resistindo àquilo que o diabo oferece. Mas vamos prosseguir com o nosso raciocínio aqui. Mas uma coisa que é preocupante é essa facilidade que se tem do abandono da fé. Se explica também por outra área. Na verdade, muita gente, hoje você vê as pessoas dizendo que são crentes, esse acréscimo populacional de que tanta gente se diz desviadas, muitas delas nunca tiveram um encontro com Cristo, mas combateram contra o mal, entendendo que tinha tido um encontro com Cristo. O diabo também, com isso, investe contra essa pessoa. E como ela não tem raiz, como ela nunca teve um encontro real com Cristo, é jogada para fora, para de congregar, volta para os seus velhos hábitos, e aí ela mesma vai dizer: eu sou um desviado. Porque ela não congrega mais, porque ela não lê mais a Bíblia, ela não ora, ela não adora mais a Deus, não adora mais a Deus. Foi mexer com Satanás sem ter tido um real encontro com Cristo, é perder batalha. Porque quem se converte está enfrentando Satanás cara a cara. Para ele é uma afronta, é um confronto. Pois é, seguindo então aqui o nosso pensamento. Muitas pessoas, na verdade, elas não estão se convertendo ao cristianismo. Elas estão aderindo ao cristianismo. Elas estão aderindo a uma religião, adquirindo para si um sistema religioso. Depois de cansar em uma situação, em uma religião, no seu sofrimento, encontrou uma porta aberta que garante a ela dias de prosperidade e de riqueza. Como diz em uma certa denominação chamada evangélica, apesar de não parecer, mas está escrito lá na frente assim: pare de sofrer. Essa é uma palavra-chave, um gatilho que vai despertar na pessoa o interesse de participar daqueles eventos denominado cristão ou evangélico, e a ideia do pare de sofrer vai continuar. E o que mais tem no ser humano é momentos de sofrimento, um mais, outro menos. Uns ainda vão passar, outros estão passando, outros já passaram, mas é muito comum. Deus não teve nenhum filho que não sofresse. Ele teve um que não pecou, que foi Jesus. Mas todos os filhos de Deus já sofreram, estão sofrendo e vão sofrer. Aí a placa é: para de sofrer. A pessoa é chamada, tem a sua atenção voltada para aquilo. Quando chega lá, se exige vários critérios para que o sofrimento venha parar na vida daquela pessoa, e ela, por isso, está sujeita a qualquer coisa. Dinheiro, se for para dar dinheiro, sacrificar um bem material qualquer. As pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa por sua vida. Essa é uma teologia de Satanás. Foi o que Satanás disse para Deus: um homem dá qualquer coisa por sua vida, por sua saúde. Satanás disse para Deus que Jó estava servindo ele por causa da riqueza, por causa da proteção. Satanás disse: olha, tu também cercaste ele de bens. Como é que ele não vai ser fiel a ti? E o pior é que essa doutrina de Satanás se cumpre na vida de muita gente. De fato, muita gente está supostamente
seguindo a Cristo por causa dos bens, da prosperidade, da melhoria no que se trata mamon. Então, o que acontece? Muita gente não experimentaram o novo nascimento. O velho homem está vivinho da Silva, como diz a gíria, todo momento. A pessoa, na sua mente, adquire mais uma religião que tem a ver com mais uma questão filosófica, psicológica, cultural, qualquer outra coisa, menos um cristianismo real, verdadeiro, que lhe confronte. O que é que nós, muitas vezes, usamos hoje para as pessoas virem à igreja e não a Cristo? Atrações religiosas, facilidades, falta de sofrimento, beleza na religião. Assim como muitos no passado acabaram colocando muita gente para fora do reino com exigências não bíblicas, hoje nós estamos trazendo pessoas e elas se mantêm em seus pecados, querendo fazer o oposto que se faziam antes, ao invés de ter um equilíbrio baseado no Evangelho. O que nós fazemos hoje é de igual modo perigoso, onde as pessoas, antigamente, se afastando, não era para se afastar. Muitas delas foram criados problemas, elas se afastaram por causa daquilo que foram pregado fora da Bíblia. No entanto, elas tinham consciência, estou firme ou não estou firme. Não é que deva voltar àquele momento, não é isso. A questão é, o cristianismo tem que ser Bíblia. O problema hoje é que está faltando Bíblia no cristianismo também. Nós estamos pregando mais filosofia, psicologia, cultura, religiosidade e outras coisas, menos Bíblia. De uma forma que nós estamos descambando, estamos semelhantes a cada dia, colocando uma coisinha a mais, nada a ver, não tem problema, não acho nada demais, e a gente cada dia está se assemelhando ao mundo. Não é que o mundo está se parecendo com a gente. Muitos de nós estamos nos corrompendo, desviando, e os que vão se convertendo supostamente, já entra nesse sistema em de que nós, eles olhando para nós, não conseguem ver a diferença do santo e do profano. Qual é o perfil que essa pessoa vai ter? Qual é o referencial que ela vai ter? Os que entram no evangelho, no cristianismo, vêm para a igreja, está tentando seguir a Cristo agora. Então elas estão sem referenciais. Pais que não são mais um referencial para os seus filhos. Marido que não é um referencial para a sua esposa. Eu estou falando do cristianismo. Não estou falando do pastor ser referencial para as ovelhas. Nem os pais, nem esposa, esposo, nem patrão. Estamos nos perdendo. E as pessoas estão vindo para a igreja com as facilidades que nós estamos apresentando, e elas, ao invés de adquirir uma fé em Cristo Jesus por meio da palavra, elas estão adquirindo uma religião. Elas estão aderindo ao cristianismo. Elas estão se entregando a um sistema que para elas é o que é o correto. Nós estamos transmitindo o evangelho muito mascarado. Que converte as pessoas é Cristo, mas quando Cristo é exposto para as pessoas, recheado de outras coisas, misturado com outras coisas, um evangelho poluído, um evangelho adicionado coisas no evangelho, um evangelho diluído para atrair gente. Como hoje está sendo mais ou menos uma demanda, e assim como o mercado coloca promoção para as pessoas fugir, os clientes fugir de um mercado e ir para o outro, estão se pregando o evangelho para que as pessoas saiam de outra igreja para vir para a minha, porque aqui é mais legal, aqui é melhorzinho. O evangelho está sendo colocado em promoção. Vem para cá que você consegue, se tivesse aqui já teria conseguido. Estamos colocando o evangelho numa promoção frenética. A questão é, não deve se dificultar a entrada das pessoas no reino do céu, como os fariseus colocavam, e muitos de nós já fizemos isso, quem sabe. Mas também o evangelho não é para se facilitar, pegar a porta e abrir, escancarar. É estreito o caminho, ainda estreito, a porta é estreita. Então as pessoas estão vindo com bagagem e tudo, estão conseguindo entrar por essa porta, porque nós estamos alargando. Ou seja, o evangelho está se tornando algo atrativo. Não, o evangelho não é para tornar um ambiente atrativo para as pessoas virem para a igreja e se sentir bem com a sua maneira de ser. As pessoas precisam receber o evangelho que vai denunciar o seu comportamento, vai revelar uma solução
E quando ela tem encontro com Cristo, Cristo vai continuar até o fim da vida dessa pessoa, confrontando ela no seu sistema pecaminoso. As pessoas vivendo numa vida errada, as pessoas sendo açoitadas de um lado para o outro por Satanás ou pela própria carne. E então o evangelho vem capinando, limpando, curando, tirando a casca da ferida, colocando remédio, o azeite, o vinho, puxão de orelhas, corrigindo, alinhando, porque o ser humano ainda está no processo de santificação que é progressiva. E de vez em quando Jeová, Deus, nosso Senhor, ainda dá uma pancadinha como um pedreiro bate no tijolo para alinhar, colocar na linha, no nível e no prumo. Mas o evangelho hoje não se diz assim com as palavras, mas o que nós vemos é que na essência venha como estás. Jesus te aceita como você é. Nada disso. Deus não aceita ninguém como é. Ele recebe cada um do jeito que estiver, mas ele não aceita. Ele recebe a todos da maneira que estiver. Ele diz: os que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora, depois que vier, quando tiver vindo a mim, como é que tem que vir? Pegue a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo e me siga. Então não é aceitar de qualquer jeito, é receber de qualquer jeito. Então o evangelho hoje, a ideia é: venha como estás e continua como quiser. A ideia é: Deus quer o seu coração. Então nós estamos arrebanhando pessoas que não tiveram encontro com Cristo. No entanto, elas cantam, elas pregam e daqui a pouco, de repente, elas não são mais de Cristo. Elas se desviaram. O problema é: essas pessoas de fato tiveram encontro com Cristo? Essas pessoas de fato nasceram de novo? Pastor Ailton, como saber? Pelos frutos se conhece a árvore. Algumas pessoas de fato tiveram encontro, se corromperam, se perderam, se apostataram. Outras passam um pente fino. Rastreie. Aliás, faça isso na sua vida. Rastreie a sua vida desde o começo até hoje. O que em você, em nós, em mim, revela que de fato tivemos um encontro com Cristo? Só porque alguns pararam de traficar? Religiões pagãs, alguns vão para lá e também param. Só porque parar de roubar? Tem gente que nem mudou, nem foi para religião alguma e parou de roubar. Porque parou de trair? Tem gente que é ímpio e nunca traiu. Isso, isoladamente, não prova que tivermos um encontro com Cristo. Vai muito além. Será que nós não estamos ainda nas trevas e pensamos que estamos na luz? E quando a gente se desvia, a gente diz que saiu da luz para as trevas? Ou será que a gente nunca foi da luz? É algo para se pensar. Porque tanta gente se desviando. A questão é: todas essas pessoas que estão desviadas de fato tiveram no caminho um dia? Essas pessoas de fato se converteram um dia a Cristo para que ela pudesse então se desviar? Ou elas nunca tiveram no caminho? A gente precisa pensar nisso. Então a responsabilidade nossa também de pregar a palavra como ela é, para que as pessoas não se convertam pelo um leitinho diluído, mas que seja pela essência do evangelho e não por particularidade, pontos isolados. É motivo de preocupação para nós que pregamos, que pastoreamos. Estamos mesmo pregando o evangelho? As pessoas estão criando raízes em Cristo por meio daquilo que pregamos? Ou estamos apenas nos contentando com aquilo que é superficial por causa da demanda das igrejas hoje e atraiu um monte de gente para congregar com a gente, mas pessoas que nunca aprenderam a ser religiosas, mas que nunca nasceram de novo? É preciso refletir melhor sobre isso.